Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um. Mais uma vez estamos aqui, sentado no meu banquinho, na frente do meu celular, para levar um pouquinho o catecismo da Igreja Católica até seu coração. Que você possa acolher com amor e carinho essa passagem do catecismo. Nós ainda estamos na sessão Creio. Agora nós vamos estar falando um pouquinho do parágrafo 7.4 a 8.7, do artigo 2, a transmissão da revelação divina. Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade, quer dizer, de Cristo Jesus. Então Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos nós, Deus quer nos ver a nossa salvação, para que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Esse conhecimento da verdade em Jesus Cristo. E só chegar ao conhecimento da verdade que é a nossa salvação. Deus quer que todos os homens se cheguem ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus de querer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Por isso é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. Esse conhecimento da verdade. Por isso, Cristo precisa de nós para anunciar a todos os povos, a todos os homens, para que cheguem ao conhecimento da verdade. E que assim a revelação chegue aos confins do mundo. Que todos os homens anunciem a verdade ao conhecimento. Deus dispõe amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações do mundo, quanto tinha revelado para a salvação de todo o povo. Deus dispõe amorosamente que permaneça íntegro e que fosse transmitido a todas as gerações. Por isso a revelação tem que chegar até os confins do mundo. É o desejo que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A tradição apostólica. Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas. Mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costume, comunicando-lhe assim os dons divinos. Cristo Senhor, em que toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, e que promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas. Os profetas anunciavam o Evangelho. E mandou os apóstolos que o pregassem a todos como fonte de toda a verdade. O Evangelho é pregado por todos os apóstolos, fonte de toda a verdade. Essa é a tradição apostólica.
de anunciar o Evangelho a todos, até o fim do mundo, até os confins do mundo. E essa pregação apostólica, a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Então essa transmissão apostólica fez-se de duas maneiras. Fé apostólica. Qual é as duas maneiras que os apóstolos ensinaram e que nós devemos ensinar? Primeira, oralmente. E depois escrita. Oralmente pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplo, instituições transmitiram aquilo que tinha recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinha aprendido por inspiração do Espírito Santo. Tradição oral pelos apóstolos, pregação oral, que transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios e obras de Cristo. Então aquilo que eles receberam de Cristo, eles pregavam sobre a inspiração do Espírito Santo. E por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo escreveram a mensagem da salvação. Por escrito também, por aqueles apóstolos e varões apostólicos, sob a inspiração do mesmo Espírito, escreveram a mensagem de salvação. Continuada na sucessão apostólica, para que o Evangelho fosse perentemente conservado, íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhe o seu próprio ofício de magistério. Olha só. Os apóstolos deixaram o Evangelho para que o Evangelho fosse perentemente conservado e íntegro na fé da igreja aos bispos e seus sucessores. Sucessores dos apóstolos. Os papas que vieram. Nosso Papa Francisco. E a todos os bispos como sucessores, entregando-lhe o seu próprio ofício de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime todo modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Esse evangelho levado ininterrupto até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva realizada no Espírito Santo denomina-se tradição, enquanto destina da Sagrada Escritura, embora estreitamente a ela ligada. Então, essa transmissão viva realizada no Espírito Santo denomina-se tradição. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. Na sua doutrina viva e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é
e tudo em que acredita. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição. Vivificadora desta tradição, cuja riqueza entram na prática e na vida da igreja, crente e orante. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, praticado na vida da igreja, crentes e orações. Assim, a comunicação que o Pai fez de si próprio, pelo seu verbo no Espírito Santo, continua presente e ativa na igreja. Assim, a comunicação feita pelo Pai, do verbo no Espírito, continua presente e ativa na igreja até hoje. Deus que outrora falou sem interrupção com a esposa do seu amado Filho, a igreja. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na igreja e pela igreja no mundo. O Evangelho ressoa na igreja do mundo todo. Introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo nela habite em toda a sua riqueza. Pela igreja no mundo, introduz a palavra plena, que é a palavra de Cristo, e que em toda a igreja habite em toda a sua riqueza. Uma fonte comum. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. É uma fonte comum. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas em si mesmas. Então a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras estão intimamente unidas e compreendidas entre si, compenetrada sobre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma coisa só se estende ao mesmo fim. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura. Uma e outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. Então a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. Cristo prometeu estar entre nós, estar conosco, sempre, até o fim do mundo. Está lá também em Mateus 28, 20. Cristo está sempre presente. E duas formas de transmissão distinta. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, as duas juntos, una, não se separa. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo.
Então a Sagrada Escritura é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Divino. Já a Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então a Sagrada Tradição, por sua vez, conservada a palavra de Deus confiada aos apóstolos. A palavra de Deus é confiada aos apóstolos. Tem a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, e a Sagrada Tradição aos apóstolos e transmite-a integralmente aos seus sucessores. Os apóstolos que transmite aos seus sucessores. Os sucessores de Pedro, nosso Papa Francisco, e aos bispos, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, imponham e difundam na sua pregação. Os seus sucessores, o Papa e aos bispos, para que ele, com a luz do Espírito Santo da verdade, fielmente conservem, imponham e difundam na sua pregação. Que conserve a pregação. Essa pregação apostólica. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação. Na Igreja confiada a transmissão e a interpretação da revelação. Não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebida e venerada com igual espírito de piedade e reverência. Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas, mas por isso ambas devem ser recebida e venerada com igual espírito de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Tradição apostólica. É a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino, do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. Os apóstolos que receberam de Jesus, do seu exemplo, e aprenderam pelo Espírito Santo para transmitir. De modo, fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. Então, a primeira geração não tinha ainda o Novo Testamento escrito. E o próprio testemunho, o processo da tradição viva dos apóstolos, que receberam esse testemunho vivo e transmitiram essa sagrada tradição. É preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas. Então é preciso distinguir dessa tradição as tradições teológicas disciplinares, litúrgica ou devocionais, nascida no decorrer do tempo nas igrejas locais. Teologais, disciplinares, devocionais,
nascida no decorrer do tempo na igreja locais. Ela constitui formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É a sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas sob a direção do magistério da igreja. Cada lugar, cada época, a sua devoção, as quais a grande tradição recebe a expressão adaptada aos diversos lugares e às diferentes épocas. É a luz que estas podem ser mantidas. Sobre o magistério também da igreja. A herança da fé confiada à totalidade da igreja. A interpretação da herança da fé. O depósito da fé. Contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura, foi confiada pelos apóstolos ao conjunto da igreja. Olha só, o depósito da fé. Guardado na igreja, da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura, foi confiada pelos apóstolos ao conjunto da igreja. Apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão, na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. O depósito da fé, confiado pelo apóstolo à igreja, seja a conservação da profissão da fé transmitida. E que haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Que haja essa concordância dos fiéis com os pastores. Que é esse depósito da fé. O magistério da igreja. E que haja sempre concordância com os nossos pastores. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada só ao magistério vivo da igreja, os santos padres da igreja, magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Esse magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que o magistério da igreja tem a autoridade de ensinar. Isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então essa autoridade, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Hoje, o bispo de Roma, Papa Francisco. Esse é o magistério vivo da igreja. Todavia, esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com a existência do Espírito Santo. A ouve, piamente aguarda religiosamente e a expõe fielmente desse depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como devidamente revelado. O magistério da igreja não está acima da palavra de Deus.
mas ao serviço ensinado apenas o que foi transmitido, enquanto mandato divino com assistência do Espírito Santo. Então a palavra de Deus está acima de tudo. Mas o magistério da igreja, a quem confiado ao depósito da fé, está a serviço e o ensinamento de Jesus. Não a palavra de Deus, que o magistério está acima. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Mas o magistério vivo da igreja, aquele que transmite, aquele que a igreja confia a transmitir a palavra de Deus. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos, os fiéis lembrando da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta, escuta-me a mim. Está lá em Lucas 10:16. Recebe com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhe dão sobre diferentes formas. A palavra de Deus. A palavra de Deus aos apóstolos. E que é ensinada para nós. Quem vos escuta, escuta-me a mim. Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus é transmitido até hoje. Recebem com docilidade os ensinamentos. Os apóstolos recebem esse ensinamento de Jesus. E as diretrizes que os seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Cada paróquia, cada diocese tem a sua diretriz, tem as suas normas, que são diferentes. Mas que os fiéis, lembrando da palavra de Cristo, quem vos escuta, a minha escuta, temos de ser obediente aos nossos pastores. Nosso bispo, na nossa diocese, nas paróquias, a quem o bispo lhe confia. Seja com diversas ou diferentes formas de diretrizes, mas todos nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, ao ensinamento da igreja, sobre a responsabilidade dos nossos pastores. Hoje, nosso pastor diocesano, na qual eu pertenço, a Diocese de Jundiaí, na qual eu participo da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrape de Salto. Ser obediente ao ensinamento do nosso pastor. Espero que você tenha gostado desse momento que nós passamos juntos. Aí mais ou menos 29 minutos, que o ensinamento nos ensina a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério vivo da igreja. E aí o nosso próximo encontro, nós vamos estar falando sobre dogma. Que você tenha gostado. Se você gostou, diga lá que gostou. Inscreva-se no meu canal, onde nós vamos estar aprendendo junto sobre o catecismo da igreja. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe você e tua família.